O mínimo que você precisa saber para viver de personal está aqui no MVP Cast. Este programa tem o oferecimento de Caramelo Esportes, soluções esportivas, do treinamento infantil ao treinamento avançado de alta performance. Materiais esportivos, tudo para esportes com raquetes. Para mais informações, link na descrição. Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um MVP Cast. E lembre-se, o mínimo que você precisa saber para viver de personal está aqui no MVP Cast. E hoje, galera, o episódio 22. Olha só, Ed. Já passamos aí bastante. Passamos mais da metade aí do... E o cara veio de longe, hein? O cara veio de longe, o cara atravessou o Brasil, o cara veio do norte do Brasil para bater um papo com a gente. Hoje eu estou aqui com o Alcemir Júnior. Alcemir, muito obrigado, cara. Muito obrigado pelo seu tempo, obrigado bem-vindo. Por estar aqui com a gente. Cara. Eu que agradeço. E aí, fez uma boa viagem? Fiz uma boa viagem. Chegou hoje cedo, já veio correndo aqui pro estúdio. Né, porque a gente não pode deixar passar essas oportunidades, né, da vida. Né? Exatamente. Não só da vida, mas também dessa nossa jornada profissional. Legal. Eu digo assim, tá aqui na frente do Robson, né, que é um cara que eu já conhecia assim, legal, de longe. cara. Tô conhecendo você hoje, o Ed. né, o Ed aí, mas muito feliz em estar aqui com vocês compartilhando esse momento aí. Obrigado, cara. Obrigado mesmo por você estar aqui com a gente. Vamos lá, galera. É o seguinte, o Alcemir é Alcemir. Eu coloco um R sempre no final que eu vou falar o seu nome, mas você vai me desculpar se eu falar isso de novo. Não tem problema. Mas é Alcemir Júnior. É formado em Educação Física, é pós-graduado em Fisiologia do Exercício e Reabilitação de Lesões. Certificado pela IHP, Institute of Performance, criador do método Flex Training para Saúde Funcional, embaixador da Associação Nacional de Personal Trainer e da Associação Brasileira de Personal Trainer, não é verdade? Isso. O cara tem um currículo vasto, é fera, estudioso, busca conhecimento dia a dia. Alcemir, é o seguinte, cara, o currículo me falou quem você é profissionalmente. Agora, você com esse sorrisão, um cara carismático por natureza, me fala aí quem é o Alcemir, filho, marido, irmão, não sei se você tem irmão, mas você vai contar pra gente quem é você no dia a dia. Fala aí pra gente. Bom, Robson, primeiramente agradecer novamente o convite, né, de estar aqui com vocês compartilhando, e não só as minhas experiências, mas também que a gente possa contribuir, né, para a nossa profissão, quem sabe aí, digamos, inspirar cada vez mais profissionais a seguir, né, nessa profissão, que é uma profissão belíssima. Então, o que a gente puder compartilhar aqui para motivar esses profissionais que estão iniciando, digamos, profissionais que já estão, né, nesse caminho aí, vai ser muito válido. Então, eu, né, digamos, Alcemir Júnior, né, sou filho, né, sou muito família, então valorizo muito essas relações, né, vim de uma origem muito humilde. Né, se eu falar aqui, eu acho que eu vou começar a chorar, mas... Fica à vontade, cara. Sou muito emotivo aí. Mas, enfim, esse que é o significado. E eu acho que essa relação que veio de família, né, tem muito a ver com a nossa profissão. Porque, primeiramente, a gente tem que entender sobre pessoas. Perfeito, né, para depois a gente conseguir fazer o nosso trabalho. Isso não mesmo. só a parte técnica, mas eu digo a parte motivacional. Então, essa minha base, né, familiar fez muito sentido. E são coisas simples da vida que eu levo, né, dentre relações, dentre estar presente nessas pequenas coisas, e estar presente na nossa profissão é o que faz a diferença. Exato. Dar aquela atenção para as pessoas, e a gente vai seguindo nesse caminho aí. Perfeito, cara. E é o seguinte, olha só, na apresentação do Alcemir, já para mim, já cria muita conexão quando você fala do conceito família, porque para mim, pro Ed, isso tá bem enraizado nossos princípios. Sim, então já cria muita conexão com a gente, cara. Não foi à toa quando o Darlan acertadamente indicou você para bater um papo com a gente e me mandou teu Instagram, eu fui dar uma olhada no teu perfil, achei muito legal.
Porque a gente fala muito dessa questão de rede social, o que a pessoa posta, ela precisa prestar atenção, porque se alguém vai me indicar um personal para bater um papo aqui com a gente, eu vou olhar a rede social. Isso Então, mesmo. se ela já não tem uma boa apresentação, eu não tô falando só de boa apresentação técnica, não. São as relações. Então, o que eu vi no teu Instagram foi o que você acabou de me falar. Então, conectou muito com a gente. Verdade. Né? E uma dica aí para quem tá assistindo e de repente quer participar e manda, né, pra gente, deixa o perfil aberto, gente. Tem gente que manda que quer vir aqui, quando a gente vai fazer a varredura, tá fechada. E não dá também, né? Exatamente. Então, galera, é o seguinte, se você tá em casa, já tá curioso para ouvir a história desse cara, já a gente vai continuar. Mas antes eu vou pedir para você deixar aí o seu like no vídeo, se inscrever no canal, compartilha com seus amigos. A gente vem fazendo um trabalho, hoje nós estamos gravando o episódio de número 22. O negócio tá acontecendo, tá ganhando um corpo e a gente sabe da qualidade desse trabalho, então não deixe de seguir e dar uma força pro nosso canal mesmo. chegar a mais pessoas, na verdade, Ed? Quanto mais compartilhar, quanto mais personal conhecer a gente, mais pessoas vão conseguir melhorar a carreira aí, né? E mais nós vamos conseguir entregar. Entregar mais, com Isso certeza. aí. Alcemir, é o seguinte, cara, eu tô muito curioso para saber como foi aí o início da tua formação, como você chegou na decisão de se tornar um professor de educação física. O que te inspirou a ser um profissional de educação física? Então, Robson, eu brinco sempre, né, quando eu tenho essa oportunidade de compartilhar um pouquinho da nossa história, de, digamos, palestrar, né, para outros profissionais que estão iniciando. A gente sempre é convidado lá na nossa cidade, não só pelo fato da gente se destacar no sentido, né, dessa profissão, mas também de ter esse, né, digamos, convite para estar compartilhando. Então, eu brinco sempre que a minha mãe falava assim, meu filho, vai fazer medicina. Vai fazer medicina. E aí eu escutei só o final. Sina, entendi educação física. E aí eu falo que foi a educação física que me escolheu, né? Então, dentre todos os vestibulares que a gente prestou, foram várias faculdades, né? E eu realmente, digamos, pesei, olhei, era uma pessoa que praticava muito esporte, né? Meu pai sempre me incentivou nesse sentido, minha mãe também. Então, eu defini, né, ser professor de educação física. E, para você ter noção, na nossa cidade, lá no nosso estado, eu fui, acredito, a terceira turma do estado a se formar. Do estado. Na época, só tinha 2 faculdades que ofereciam. Nem a federal não oferecia. Depois que surgiu as 2 faculdades, foi que a federal foi abrir o curso de educação física. Mas era um curso de licenciatura plena na época, né? Sim, a gente não vai entrar muito em detalhes do que é pleno, que é licenciatura, porque senão a gente vai sair do foco. E, assim, quando eu me formei, era uma base muito escolar, né? Então, jamais eu imaginei, tenho que ser sincero... Você teve que fazer a complementação depois. Como personal trainer, né? Sim. Fazia algum esporte ali ou outro, quando sentia necessidade ia para academia, ia fazer aquele treino de força, de fortalecimento, para jogar um futebol, para fazer alguma atividade que eu gostava. E eu fui me identificando. Sim. Né? Então, aí depois disso, trabalhei em várias repartições, né, em todos esses sentidos aí. E, graças a Deus, sempre deixando um determinado legado. E quando eu vi que não tinha muito sentido, então eu procurei, né, olhar um pouquinho mais para a parte do fitness. Do fitness. Né, isso lá em meados de 2011, 2012. Você se formou em que ano? Que ano que começou? 2010. 2010. Então, em 2007 não tinha ainda... Não. Tá. Pouquíssimos profissionais. E os profissionais que existiam lá, eles vinham de outros estados. Sim. Por exemplo, o Pará, que é bem do lado, entendeu? E de outros estados. Então, esses profissionais ali trabalhavam como personal trainers na época. Né? E aí, depois que veio realmente esse boom de personal, né? Depois que se formou várias turmas lá no nosso estado. Legal. E o bacharel realmente só chegou lá para meados de 2018. Caramba. E aí eu fiz essa parte do bacharel
e eu me formei em 2020, né, em bacharel também, pelo fato dessa necessidade da gente estar sempre atualizado, estar sempre de acordo com a lei, né? E uma história interessante, quando eu fui trabalhar na academia, eu mesmo formado, pós-graduado, com CREF, registrado e tudo mais, eu comecei como estagiário. Porque na época tinha aquela base, né, que você tem que ter experiência comprovada para poder assumir o cargo de professor. Então, eu não pude assumir e aí me surgiu a vaga de estagiário. Falei, bom, quero aprender, quero saber como é que é. E eu comecei. E aí comecei, né, me deram essa oportunidade e aí eu fui entendendo mais ou menos ali como que funcionava, né? Ficava muito observando, sou um cara muito observador. Observava o que os personagens faziam e aí eu falei, opa, eles não deixam de fazer isso. Eles não fazem isso. Então, eu comecei a pesar por esse lado. E aí foi quando eu busquei, né, mais conhecimentos para eu poder ter essa autoridade de entrar nesse mercado, né? Não foi uma coisa assim do nada, assim, que hoje eu quero virar personal. Sim. Que é uma questão muito particular, que hoje é assim, todo mundo que se forma quer virar personal, mas não busca ter uma base, ter um aparato para poder exercer essa profissão. Perfeito, ou seja, o cara foi aquilo que a gente falou, que o Fernando Marques falou, foi pro chão da fábrica. Foi pro chão de fábrica antes aprender, de né? pensar em ter retorno financeiro. Foi bater lata. Foi, exatamente. Exatamente. Foi aprender. Alcemir, e agora me diz uma coisa, você falou que quando você se formou, aí você foi buscar agora fazer o estágio, e não tinha ainda um boom de personal trainer lá. Como que tá o mercado hoje de personal trainer na região? Hoje, na região... Lembrando, deixa só um adendo rapidinho. Lembrando, gente, eu não sei se eu falei, mas eu vou repetir. O cara é do Amapá. O cara ele colocou lá Amapaense Raiz. Depois eu vou explicar porque... Eu quero que você explique agora, que é para contextualizar tudo isso que a gente está falando. Amapaense Raiz, a gente fala que é um amapaense mesmo que veio da terra. Né? Não é aquele amapaense Nutella que a gente fala, aquela brincadeira que tem. Né? Amapaense realmente que gosta da cidade, que valoriza toda a nossa cultura, né? Toda a história, da onde a gente veio, tudo da onde que a gente passou. Querendo ou não, todo povo brasileiro é um povo guerreiro. Sim, perfeito. Por natureza. Por natureza, mas como eu vim de lá, né? Sou da terra, então eu costumo dizer. E eu sempre brinco e ando com essa bandeira aqui, né? Olha, orgulhosamente. Mostra a bandeira aqui no peito dele. Mostra aqui, ó. Dá um... Baixa o braço um pouquinho aí, Alcemir. Essa bandeira aqui abriu muitas portas. Tá vendo? Abriu muitas Orgulhosamente o cara traz a bandeira. Porque o pessoal olhava assim e falou, opa, você é da onde, guri? Falava assim, opa, guri? Eu falei, eu nem sabia o que significava guri. É o Dalan que fez essa pergunta, guri. Pô, eu sou lá da Amapá. Nossa, você é da onde mesmo? Amapá, extremo norte. Lá onde começa o país. E o cara, opa. Aí eu tive que dar uma aula de geografia para entender de onde era. Fronteira com a Guiana Francesa. E ele falou assim, nossa, você tá longe, hein, cara? Aí começou, pô, parabéns, você tá aqui, ó, até me arrepio. Que legal, cara. Você tá aqui, cara, a gente daqui de São Paulo, pertinho, não vem. Exatamente. Você vem de lá, cara. Aí até uma brincadeira rapidinho, né? A primeira vez que eu vim para São Paulo, a gente chama lá de matuto, né? Que a gente não sabe realmente como é que é. Eu comprei uma passagem e fui para Campinas pensando que eu estava em São Paulo. Mal sabia que ainda tinha boas horas. Aí eu perguntei para a moça, ô, moça, aqui já é São Paulo? Não, é Campinas. Não, mas eu tenho que ir para São Paulo. Meu curso começa daqui a 6 horas. Ó, se você correr, você pega um ônibus e você consegue chegar. Já fui direto. Entendeu? Matuto. Mas foi só a primeira vez, depois, agora já sei. Já pegou as mães. Já aprendi. Então, que legal. Vamos lá. A sua pergunta, né, sobre como que está o mercado lá hoje, Robson, é um mercado que colocou muitos profissionais, né, formados já, mas assim como São Paulo, como outros centros, eu viajo bastante, então sou muito curioso. Quando eu chego numa cidade, geralmente eu vou em uma academia, em algum espaço, peço permissão para as pessoas. Se você tiver um estúdio, Ed, eu vou falar, Ed, posso ir lá te visitar? Ou não, eu já tenho. Né? Saber como é que você trabalha, ficar um tempo com você, né? E quem sabe, né?
trocar ideias, aprender ainda mais. Que legal. Então, assim, é um mercado que está muito, digamos, denso, né? Que a gente fala denso assim, que está muito cheio, né? Porque são várias faculdades, nada contra as faculdades, né? Enfim, mas, assim, tem se preparado muita mão de obra que não é qualificada. Sim. Né? É porque quando a gente começa a falar sobre esse assunto, geralmente as pessoas já não gostam tanto, né? Porque, assim como a gente conversou aqui anteriormente, essa questão de buscar conhecimento, de buscar se preparar, é o que realmente lá acontece e aqui também acontece, como em outros centros. Mas lá a gente tem essa dificuldade porque pouca coisa chega lá, né? Então, quem quer ir realmente além precisa sair da zona de conforto, né? Buscar fora. Então, é uma coisa que eu acho que é em todo local do Brasil. Mas eu digo assim, o Amapá tem uma dificuldade porque lá você só sai ou de avião ou via fluvial. Que você pega um barco, vai até Belém, de lá você pode pegar um carro, pode pegar um avião, pode pegar um ônibus, aí já tem uma facilidade melhor. E tanto que já tem uma disparidade muito grande do Amapá para Belém. Justamente por conta, né, querendo ou não, da gente ser uma ilha, né? As pessoas que me perdoam. É uma ilha, né? Não é bem uma ilha, mas... Para que vocês entendam e o papo fique mais fluido naquilo que a gente está falando aqui, é nesse sentido. Então, é sobre essas questões, principalmente, que a gente tem que pontuar. Né? Não que não tenha, digamos, excelentes profissionais lá. Né? E, assim, sempre que quando eu saí de lá a primeira vez, que eu fui participar de um congresso em que ninguém me conhecia, eu falei, opa, a próxima vez que eu vim aqui, todo mundo vai saber quem sou eu. Pelo menos da minha cidade. Sim. Né? Então, aí foi que eu criei uma rede de network muito grande. Né? E sempre me colocava para participar desses concursos que tem. Né? Geralmente, uma vez eu recebi essa missão, né? E eu me perguntei, falei assim, cara, como é que eu vou ganhar, eu aqui do Amapá, ganhar de um cara lá de São Paulo? Não pode. E o que eu quero te dizer sobre o mercado lá é que é sobre essa questão do vitimismo, entendeu? Você já partiu do princípio que não podia, né? Que eu não poderia ganhar. E depois que eu consegui mudar, e eu posso dizer isso com bastante louvor, né? Graças ao nosso amigo Darlan. Legal. Um forte abraço para grande abraço para o nosso amigo Darlan Souza, que esteve aqui no MVPcast e é o padrinho desse cara aqui, ele que indicou. Darlan, muito obrigado pela indicação, valeu a pena demais, cara. Você acertou na mosca, tá bom? Um abraço, meu parceiro. E aí foi quando eu comecei a mudar a chave. Falei, opa, não. Vamos lá, bater de frente com o pessoal. Bater de frente no bom sentido, né? De mostrar o nosso trabalho e tudo mais. E aí foi quando eu comecei a ficar, né, conhecido. Não só na minha cidade, que é uma cidade pequena, né? Que, por exemplo, a cidade que eu moro hoje, em torno, tem cerca de 400 mil habitantes, né? Perto de outras... Nossa, é pequena demais, né? Então, tudo que acontece ali, você sai no rádio, você sai na TV, você sai numa tirinha de jornal, todo mundo já pensa que você é global. Olha, meu, que legal, cara. E isso me ajudou bastante para que eu vivesse de personal mesmo. Foi quando eu bati o pé, né? E falei, não, opa, hoje eu vou viver disso aqui. Porque eu acho que eu achei meu propósito de vida. Que legal. Então, eu preciso melhorar cada vez mais para eu ajudar cada vez mais quem me procura. Né? Eu costumo dizer que a gente não é o ser humano perfeito, né? A gente não é, mas naquele momento que a gente está com aquela pessoa, com aquele cliente, com aquele aluno, você tem que fazer o seu melhor. E eu brinco bastante com eles, né? Eu falo assim, ó, você já viu aquele filme Como Se Fosse a Primeira Vez? É verdade, muito bom, né? Todo dia você tem que treinar. Todo dia você tem que conquistar. Então, o mínimo a gente tem que fazer, mas o que realmente encanta eles é a gente fazer o máximo. Sim. Então, é nesse sentido, né? E, assim, muito sobre essa questão que a gente está falando aqui, e a gente tem que falar mesmo abertamente,
para que a gente possa inspirar os profissionais, é sobre essa questão dos valores, né? Como que eu cobrar, como que eu consigo, né, captar mais alunos, o que eu posso fazer, o que eu tenho que deixar de fazer. Você falou uma coisa bem pontual sobre rede social. Eu vou falar de novo, o meu era matuto, não quero rede social, mas depois abri a mente, percebi o quanto que isso trazia visibilidade para mim, criei um perfil, como eu não tinha tempo, terceirizei, fui entendendo como era o jogo, né? E aí comecei a enxergar outros valores e outras visões, né? Então, é dessa forma que, por exemplo, a gente tem que caminhar, né? Perfeito. E lá na nossa cidade, sobre esse mercado realmente, que está muito cheio, né? Muitos profissionais, é cidade pequena, imagina. É uma briga constante. Sim. Você tá aqui, virou... Se você vacilou, não pegou, já foi. Perdeu. Então, você tem que ter autoridade. Sim. Né? Tem que ter autoridade. Repara que a gente não está falando nada sobre qual exercício eu faço. Não, em hipótese alguma. Não é assim. E tudo mais. Não é assim. Então, a gente tem que dizer, né, que a gente sai da faculdade pensando uma coisa. Agora, imagina, eu não sei qual ano vocês se formaram, mas eu terminei em 2010. E eu já tenho quase 15 anos. Olha o quanto que a mutação aconteceu. Né? Eu me formei em 2005, cara. Eu em 10 também. Eu me formei em 2005 tem outra, e muda como muito. eu te falei, né? Para eu poder mudar isso, foi que eu busquei a ajuda de outras pessoas. Sim. E não é feio, galera, pedir ajuda de ninguém. Falou para quem passou câmera ali, ó. Aqui, ó. Aquela, essa aí, ó. Galera, não é feio pedir ajuda. Principalmente para quem já passou pelo processo. Então, não estou ganhando nada deles, mas eu tenho que falar deles, né? Brincadeira. Sobre os mentores que eu tive. Perfeito. Que mudaram a minha mente, né? Mas eu vou pedir para que você honre o seu mentor aqui. Isso. Pode falar, porque eu acho muito louvável isso, cara. E a gente tem que dar nome para esses caras, dar voz para esses caras, porque o Darlan, por exemplo, que eu sei que foi um dos seus mentores, pode falar o nome aí, e é muito legal, porque é um cara que os caras estão fazendo pela profissão. Então, te ajudar a se tornar quem você é profissionalmente, isso é muito louvável, cara. Então, fica à vontade, pode falar o nome dos caras que te ajudaram demais, aí. Ó, Darlan, né, que a gente já citou, claro. E sou eternamente grato a todos. Né? Um outro que me ajudou bastante foi o Giva Matias, né? Legal. Que me ajudou ali a entender um pouquinho como era o negócio, como precificar e tudo mais. E eu sou assim, sou muito tiete, assim, né? Quando eu comprei o livro dele, quando eu vi, cheguei no congresso, caraca, Giva, assina aqui pra mim, assina aqui pra mim. Legal, ele tomou um susto, e a gente começou a bater um papo e tudo mais. E tinha um bloqueio muito grande para estar aqui olhando para a câmera, para pegar o celular e olhar, fazer um vídeo. Então, foi uma, digamos, dinâmica dele que me fez desbloquear, ter esse gatilho. Então, hoje eu consigo falar, digamos, abertamente, né? Então, isso me abriu muita porta. E o outro que é um cara que até hoje me ajuda e até hoje a gente bate papo e tudo mais, que é o professor Luiz Antônio Domingues, né? Lá de Santos. Grande Luiz Antônio Domingues. Que é o nosso Eu tenho vontade, eu vou chamar esse cara, eu vou chamar ele pra vir aqui em São Paulo pra bater um papo com a gente, porque... Já chama ele ali que depois a gente faz chegar nele. Esse cara, vou te falar que ele tem muita experiência, tem uma bagagem imensa. Exatamente. Eu acompanho ele nas redes sociais, muito tempo, ele me acompanha também. E... vai ser uma grande experiência que ele tem para trazer pra gente. Legal, muito legal, exatamente. Cara. Legal, sim. E assim, um livro também que mudou muito a minha mente, que foi o primeiro livro de personal, porque a gente busca muito livro de biomecânica, livro de... Deixa eu mostrar. Esse aqui, ó, personal, e agora? Eu não sei se foi do Fausto Porto, né? Que hoje... Dá pra ver legal? Dá. Que hoje não está mais entre a gente, mas foi um cara que olhou para mim, né, e falou, cara, eu vou te dar um presente, me dá o teu endereço. Ele mandou lá para Macapá e até hoje eu guardo com muito carinho, todo marcado aí. Virei personal, e agora? De professor a empreendedor, muito legal, cara. E ele foi um dos
um dos idealizadores, né, da Academia Brasileira de Personal Trainer, né, que são alguns movimentos que acontecem, e pelo fato de eu sempre estar caminhando em outros estados, Sim. as pessoas me olhavam e falavam, opa, vamos te colocar lá para você fazer um contato, para você cada vez mais pensar em trazer mais profissionais para que eles possam estar também evoluindo. Porque é aquilo, né, Robson? Se o sarrafo tiver aqui e o outro aqui, não é a profissão que ganha. É, isso mesmo. Exatamente. Se todo mundo tiver aqui no mesmo nível, todo mundo vai ganhar. É isso mesmo. Né? E querendo ou não, a gente lá, eu acho que aqui também, se compara muito às outras profissões. E uma das principais são os médicos, né? Exato. Sim. Que a gente tem que ter eles bem, né, digamos, junto a nós. Um trabalho multiprofissional, pensando no aluno, isso... Só quem ganha é o aluno. Exatamente. Quem ganha é o cliente. Então, a gente pensa muito nesse sentido. Mas será que a gente faz o que eles fazem realmente? Principalmente na parte ética, e sem contar na parte ética, na parte do trato, na parte da atenção, de olhar para você, né? Você tem filho, né, Robson? Tenho. E aí você... Ele tem 3, o Ed tem 3. É um exemplo que eu uso bastante, né? Principalmente quando eu vou falar sobre essa questão que a gente está conversando aqui. Se você vai num médico, chega lá, o médico nem olha para você, fica no celular, que a gente não vai entrar nessa debate aqui. Fica no celular. Quantas vezes você vai voltar lá? Perfeito. É isso mesmo. Nenhuma, entendeu? Então a gente é aquilo que a gente conversou lá no início. Relação, né, atenção, tá presente no momento. Então, tudo isso todo mundo tem, mas precisa realmente acender aí essa chama para que a gente possa... Assumir, é o seguinte, eu gostei muito mesmo dessa abordagem. Dessa forma que você falou do sarrafo, cara. Que o ideal é que todos estejam ao mesmo nível, cara. Nível. E quando a gente fala de propósito, é justamente isso, cara. Foi quando eu e o Ed decidimos levar o nosso curso, levar a nossa mentoria para ajudar outros profissionais, foi justamente pensando nisso. Porque você falou assim, cara... eu tive muitas dores lá atrás, essa de comunicação, como você falou, como você vai falar com um médico, como você vai cobrar, como você vai precificar. Quanto vai cobrar, onde está o nosso cliente, onde o procurar, ideal, né? Onde procurar, como procurar. E como encontrar. E aí a gente empacotou isso e pensou, falou, cara, a gente pode ajudar outras pessoas também. Então, eu vinha fazendo um trabalho de formiguinha, que é o que a gente falou aquela hora, um trabalho de formiguinha. Eu ia lá fazer uma palestra hoje, fazia uma daqui o ano que vem, na faculdade. E quando o Ed falou, vamos fazer isso na internet, vamos povoar a internet, vamos mostrar mais. Palestra dele, né? Ele fez o meu curso. Fiz o curso dele e falei, não, cara, vamos levar isso aqui para mais pessoas. Tá muito pouco aqui. Não. Aí ele falou, não, mas eu não... Cara, eu não manjo. Eu não tenho tempo, coisas. cara. Na verdade, eu não tenho tempo. Eu faço tudo que você quiser. Você topa? Ele, não, então tá bom. Então eu topo. Você cuida dessa parte do digital, a gente toca. Porque, cara, aula. Eu tô dando aula, cara. Tô dando aula, não tenho... E a gente vive pra parar. De personal. Eu vivo de personal, literalmente. O dia inteiro não, né? Mas a gente trabalha como personal. Nós vivemos de personal. E que bela profissão, né? Não é? Aí eu venho a pergunta, dá pra viver de personal? Opa, dá, né? Demais. Alcimir, agora me diz uma coisa, cara. Aqui em São Paulo, a gente já identificou, nós já mapeamos as melhores regiões onde são os clientes potenciais que nos pagam um ticket médio alto ou o que a gente considera ideal pra gente. Lá, você já conseguiu fazer isso? Você já sabe onde estão, nos bairros que você consegue ter um ticket médio mais alto, um público com poder aquisitivo maior para te trazer retorno financeiro? Sim, lá é mais nos bairros centrais, né? Como é uma cidade pequena, então o bairro central basicamente centraliza todas as comércio, tudo mais. Mas eu digo assim, central no sentido de ser uns bairros interligados. Sim. Né? Tem vários bairros, mas assim, a região central da cidade. Então, são onde fica as grandes academias, né? Para você ter noção lá,
a única rede que tem, não sei se a gente pode falar aqui. Pode falar. É só a Smart Fit. Não tem nenhuma outra grande rede lá. Entendeu? Então, tem academias lá, que é uma academia que eu atendo. Então, ela tem várias unidades. Sim. Então, essa academia é onde se tem, né, as pessoas de poder aquisitivo maior. Mas o que está tendo uma crescente muito grande, né, eu vou deixar já um spoiler aqui, né, que é uma coisa que a gente já está trabalhando, já está projetando isso, não só a médio, a longo prazo, são os condomínios. Sim. Né? Legal. Ter essa comodidade de ir até lá e mostrar para eles que eles, para as pessoas, né, da nossa cidade, que os valores têm que ser diferentes. A gente ir lá até eles é uma coisa, eles irem para a academia é outra. Então eles pensam que, né, tem que se pagar o mesmo valor, mas é porque por falta de posicionamento do personal. Eu não vou falar da profissão porque a gente já não faz mais isso, né? Mas do personal que ali acontece, entendeu? Então tem várias histórias que eu já né, vivi, já passei. E hoje em dia a gente, né, como a gente fala, opa, com certeza a gente tem que ir para esse lugar. Porque é como se fosse um garimpo, né? E você tá me falando, até uma forma do personal. Brincando, né? Assim, né? Claro, até pro personal aprender até aí. Aqui, né? É como você falou, né? Opa, esse bairro aqui, então, eu tenho que ir pra lá. Isso. Então é nesse garimpo que eu tô. Que você tá. Dizendo. Que você precisa entrar. E aí o que o personal precisa entender é que ele precisa alinhar a comunicação dele. Para conscientizar as pessoas sobre isso, né? Porque se o cara não precisar pegar o carro dele para ir até a academia, já é uma vantagem. O cara não precisa acordar mais cedo para ir para academia. Pô, você vai chegar lá, o porteiro vai interfonar e vai avisar que o personal chegou. Então é só ele descer e treinar. Então hoje, para ter noção, o meu ticket mais alto é o atendimento a domicílio, que a gente fala lá. Isso, exatamente. E se eu pudesse hoje... Opa, não vão fazer isso, hein? Se eu pudesse colocar hoje todo mundo né, a domicílio, nossa... Seria perfeito. A gente ia se aposentar como personal. A gente vai se mas eu acho que é isso aí. Você que está encabeçando toda essa parte lá, é levar essa conscientização para a população. Você vai fazer o diferencial. Si, né? Você vai fazer o diferencial. Tanto que, eu acho que em todo centro é assim, né? Porque a gente sempre fala assim, pô, Amapá, como é que é? É sempre essa curiosidade. Todo tempo que eu vou, como que eu chego num curso, a pessoa aí já senta do meu lado. Como é que é lá, velho? Você cobra quanto? Olha, eu falo assim, cara, eu consigo sair, eu já tenho uma vantagem. Sair da Zona Norte, ir pra Zona Sul, pra Zona Oeste, pra Zona Leste. Dependendo de como você vai criar o seu modelo de negócio. Então, é uma facilidade muito grande. Consigo sair de lá, ir em casa almoçar. O cara fala, ô louco, sério, é sério? É sério isso, cara? Sério? Não tem trânsito lá? Não tem trânsito. Essa é uma vantagem. Né? O custo de vida é menor. Né? Por exemplo... Graças a Deus, eu já tive a oportunidade de vir trabalhar em São Paulo. Só que aí, como eu falo, por isso que eu falo, eu sou raiz, não saio de lá, entendeu? É porque até a pessoa que eu passei por todo o processo, né? E aí ela falou assim, cara, você precisa sair de lá. Aí eu falo, não, eu ainda tenho muito a entregar aquela terra. Lá. E principalmente para minha profissão. Porque, cara, eu amo de paixão minha profissão, cara. Amo de paixão. Eu sempre digo, não é pelo dinheiro. Não é pelo dinheiro. Ah, mas o que você está fazendo aqui 6 horas, 7 horas da manhã? Eu falei, eu estou aqui porque eu quero te ajudar. Fosse por dinheiro, ia fazer medicina. Ia ser juiz. O dinheiro acaba sendo consequência, enfim, né? Exatamente. Mas quando você coloca amor, você coloca paixão naquilo que faz... o dinheiro vem. Dinheiro vem. E aí você, quando menos esperar, tá ganhando como juiz e como médico. Como juiz e como médico. Que é o que eu costumo dizer aqui no curso, e eu já provei isso, e nas nossas aulas via Zoom, que a gente tem feito, que a gente vai continuar fazendo aí nas próximas, eu consigo comprovar isso. Não sei se hoje já tem um dado mesmo específico de quanto que tá a média no Brasil e nas regiões. Se eu não estou enganado, o Marcos Tadeu, não sei se você conhece o Marcos Tadeu,
Não, aqui de São Paulo não? De São Paulo, que ele foi presidente da Sociedade Brasileira de Personal Training. Tá bom. Hoje é o Cadu, lá de Minas Gerais, né? É um movimento que eu faço parte também, brinco com eles lá. Então, ele fez uma pesquisa, se eu não estou enganado, 2016, e ele fez, né, esse comparativo, média. Essa média. Eu não sei como está hoje. Mas se a gente for equiparar valores, né, por exemplo, lá na minha cidade, o ticket chega a 20, 25. Isso para atender todos os dias, quando não fica mais baixo. Sim. Pra pessoa treinar todos os dias, cara. De segunda a sexta, de segunda a sábado. Entende? Vamos usar um termo, né? Um termo técnico da nossa profissão, um déficit. É, bem grande. Muito grande, cara. Muito grande daquilo que a pessoa entrega. Entendeu? Sim. Então, ali, os profissionais que se destacam, não é o Alcemir que está aqui sendo convidado, né, pelo podcast de vocês, que veio de lá falar sobre isso. Não, a gente tem que abrir os olhos. Perfeito. Porque, como a gente falou ainda agora em um exemplo, se todo mundo estiver bem, todo mundo vai ganhar bem. Exatamente. Isso mesmo. Entendeu? Exatamente. Robson, hoje eu que fiquei pegando as dicas aqui que o Alcemir já lançou. Personal, faça networking. E para fazer networking, você tem que ter humildade, você tem que perguntar, você tem que ser curioso. E aqui em São Paulo, no nosso curso, a gente fala muito sobre isso, né? O networking. A gente só tem tudo isso aqui, cara, porque o Robson tem um networking absurdo. Ele conhece muita gente. E é muito legal porque você vai aprendendo com todo mundo que vem aqui, né? Demais. Então, assim, tenha humildade. Passe pelo passo a passo, né? Pelos processos que você falou aí, que eu tenho tudo tem os processos. Você foi lá, já era formado e voltou, foi ser estagiário. É um processo. Você teve que passar por isso. Exatamente. Processos, networking, tenha humildade. É sobre tudo isso que a gente fala aqui. E fora isso, as relações, como você falou, né? Isso. As relações, principalmente, de você, além de ser humilde, mas eu digo assim, relações, pra gente deixar a coisa mais, né, fácil de entender, porque às vezes as pessoas pensam que network é uma coisa e já faz outra, né? Aí fica um pouco confuso, até que ele entenda o sentido do network, né? Então, é ter boas relações. Isso. Eu costumo dizer que a minha avó dizia muito, né? Eu sou um cara muito família, então são muitas lembranças, muitos ensinamentos que a gente teve, que é aquilo, né? Que é aquele ditado. Antes de você ser um bom profissional, você tem que ser um bom ser humano. Isso. E tudo isso que você falou, Ed, é isso. Humilde, é saber reconhecer. Cara, eu não sei nada. E uma coisa que a gente fala lá na nossa cidade, tem que ser chato. Eu quando venho pra cá, olhar o Robson ali, pô, vou chegar naquele cara lá. Vou lá. Ô, Robson, posso bater uma foto contigo? Posso. Cara, eu sou lá da Amapá, será que eu posso tomar um café contigo? Aí vai olhar assim. Tá, vamos lá. Às vezes o cara olha pra ti naquele sentido, fala, pô, esse moleque foi ousado. Ele veio aqui, vamos bater um papo, entendeu? Que é um outro mentor também que eu tive, que foi o Almeres Emiliato. Almeres Emiliato. Né? Que é o cara do golaço, que eu falo assim, né? Pô, golaço. Né? Boa de comunicação, Almeres ajuda os proprietários de academia. Exatamente. Mas aí uma época ele trabalhou com essa parte do personal. Foi a época que eu tive a oportunidade de conhecer ele, né? Graças à indicação de outro, né? Professor, compra o curso do cara, que o cara vai te ajudar. Isso. E isso é outra coisa que a gente tem que pontuar, que é de Robson, investimento. É verdade. Você tem que investir, você tem que plantar. Às vezes, e eu vou falar sinceramente aqui, principalmente para as pessoas, né, os profissionais da minha cidade, é que assim, quando a gente fala, você vai viajar para São Paulo, você está ganhando muito. Ô, moço, para. Você está gastando muito, né? Mas eu estou investindo. Isso, é investimento. É investindo, né? Investindo para quê? Para o meu cliente olhar e ver. Pô, o Alcemir é diferenciado. O cara vai lá em São Paulo, traz uma coisa nova,
a gente aplica, ele me mostra realmente que tem validade, que traz resultado, e aí daí vai saindo, que é o melhor network que a gente estava falando, o boca a boca. É, isso mesmo. O boca a boca. Né? Esse aí, o cara que fala que você é bom pro outro, meu amigo, você nem conversa sobre valor, ele só fala assim... Eu quero, Quero, me arranje um horário, entendeu? Então eu falo assim que eu sou também muito abençoado porque eu tive sempre boas relações, né? Mas não só por conta de ser um bom profissional, mas de ser um bom ser humano, de ser um cara que respeita a pessoa, né? Que a gente olha para ela e fala, não, vamos dar um jeito, vamos fazer isso. É porque a gente, cara, quando eu escuto, mas eu não sou psicólogo, mas eu não sou, eu falei, meu amigo, mas você tem que entender. Se você não é psicólogo, indique a sua aluna para fazer e entre em contato com a psicóloga. Eu faço isso, Alcemir, faço isso porque eu gostaria que fizessem comigo. Enquanto a gente não olhar para o nosso cliente como a gente queria ser atendido... Isso mesmo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, quando eu tenho alunos, né, que tem algumas questões, né, ali de lesões, tem algum processo ali que ele tem que melhorar, seja, digamos, lesões musculares, ósseas, se tem uma questão com diabetes, uma questão cardíaca, mas eu preciso estudar primeiro, preciso investir. É nesse sentido que eu quero dizer. Sim. Depois que eu invisto conhecimento, sei, eu vou lá com o médico conversar com ele. Falou, opa, a minha cliente está assim, assim, assim. O que a senhora me indica fazer? Faz isso. Não, doutora, mas eu acho que se a gente partir por esse princípio, segundo o estudo tal, aí já começa a olhar para ti e falar, opa, diferenciado. Tá certo. E aí começa a vir. E me disseram, a partir do momento que você tiver uma relação boa com os médicos, meu amigo, você vai querer montar uma clínica para você. E colocar o médico para trabalhar para você. Exatamente. Então é nesse sentido. E sempre eu tô nos consultórios. Bacana. Nos consultórios. Porque eu só assim, vou lá, ou posso entrar com a minha cliente? Aí, pode, meu amigo. Eu só vou acompanhar ela. Eu fico ouvindo, porque geralmente a gente fala para o cliente falar para o médico, mas eles não entendem. Então, a gente do lado, além de a gente mostrar o papel da nossa profissão, mostra também que a gente tem conhecimento. Sim, a seriedade do seu trabalho. Que não fica uma coisa rasa, entendeu? Isso. Aquela coisa de 3 de 10, 3 de 15, que a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas é nesse sentido, né? De mostrar realmente para a pessoa que você vai guiar ela, que você vai levar ela a subir o monte, né? Então, é nesse sentido que a gente tem que pensar. Legal, é o gerar a confiança, né, Robson? Gerar a confiança para o profissional, né? Para o profissional médico, e gerar confiança para o seu cliente. Eu também já fiz muito isso, de acompanhar o meu cliente, meu aluno na hora de fazer uns exames, fazer alguns testes, junto com o cardiologista, porque muitas vezes o cliente não vai entender ali o que está acontecendo. Está acontecendo. E a gente vai conseguir explicar, porque ele tem bastante confiança, que é o que a doutora Ana falou. Isso. Às vezes a gente tem mais a confiança, né, por estarmos diretamente no dia a dia, e o médico às vezes é uma vez só. É isso. E olhe lá, e aí a gente consegue passar mais informação pro médico. E o personal que acha que isso é mais do que o necessário para ele fazer, tá enganado, né? Porque é exatamente o que você tem que fazer. A sua área, sua área de atuação é justamente essa. Você não tá fazendo nada demais. Né? E olha que legal que o Alcemir falou. A gente fala bastante aqui essa questão que era uma dor muito grande, pelo menos que eu tinha, o Ed também, a gente já conversou, e alguns profissionais, essa proximidade com o médico. E você sempre teve essa coragem de falar com o médico, ou você precisou trabalhar muito isso? Eu tive sempre essa coragem, né, e também, que eu falo, fui muito abençoado nesse sentido, que, por exemplo, eu tive algumas lesõezinhas decorrente ao esporte, e aí conheci um grande amigo lá, que é o Dr. Frederico, especialista em joelho. E ele, um abraço aí pro Dr. Frederico, né? Recuperou teu joelho? Recuperou meu joelho. Então tá certo. Ele olhou pra mim e falou, cara, eu não vou operar. Se você fosse meu filho, não vou operar. Vamos tratar aí com
fisioterapia e tudo mais. Você trabalha com o quê? Na época eu ainda era professor de salão, que a gente fala lá, né? De academia lá, de musculação. Uhum. E aí tinha que ficar em pé. E aí ele falou assim, não, cara, você vai ficar aí de molho. Aí me ajudou em todos os sentidos, né, burocráticos. E aí depois eu voltei com ele. E quando ele falou, cara, você tem que ir pra academia. Isso que em 2014, você tem que ir pra academia. Eu falei, tá, tudo bem. Só que é tanta gente que passa às vezes que ele não lembra. E aí fiz todo o trabalho, todos os experimentos, todos os laboratórios. Eu voltei com ele, ele falou assim, fez os testes. Nossa, cara... Não, peraí. Aí foi pro computador, olhou. Você evoluiu demais. O que você fez, cara? Quem foi que fez esse seu trabalho aí? Aí ele falou, foi eu, doutor. Ah, é verdade. Você é professor de educação física, né? É verdade, cara. Lembrei. Aí ele olhou assim, cara, traz os teus cartões pra mim. Olha que legal. Nem cartão eu tinha, Ed. Você já pensou? Na hora eu corri. Mandou fazer, levei pra ele. E comecei a cada vez mais me especializar nesse sentido. E ele começou a te indicar a cliente. E depois virou meu aluno. Ele tem um vídeo com você, né? Ele tem um vídeo com você. É o que tem o vídeo com você no seu Insta? Isso. E aí depois, de tanto eu fazer esse processo, ele falou, Semir, você tem que acompanhar umas cirurgias para você ver como é que é de dentro. Que legal. Olha que experiência. E aí eu fui acompanhar as cirurgias, né? Todos os protocolos de prótese, de LCA, que legal. LCP. E ver por dentro ali como aí eu fui entendendo que por mais que ele fosse, né, o especialista, que só ele entendia aquilo ali, mas ele falava para mim, Semir, cara, eu vou lá na França fazer um curso porque tem uma técnica nova. Aí eu olhava assim para ele, mas pô, o que você vai fazer na França? Você já sabe, você já tá com seu, né, todos os seus pacientes. Eu falei, não, cara, precisa aprender. Aí, opa. Pegou a sacada. E aí a gente volta na que a gente falou na agorinha, né? Investimento. Então ele vai na França, por mais que ele saiba, mas tem alguma coisa nova. Sim, tem sempre que buscar conhecimento. Conhecimento nunca é demais. Semir, é o seguinte, olha que legal, você falou agora há pouco e agora você repetiu, quase eu deixei passar batido, mas você me lembrou agora. Investimento. Aqui em São Paulo existe ainda alguns egos a serem dominados por alguns profissionais. Sim. Porque, por exemplo, a gente vem fazendo esse trabalho aqui de mentoria e por mais que que a gente conheça ou que a gente saiba que tem profissional que tá com dificuldade, que não quer pedir ajuda porque não consegue dominar o ego. Pô, já tô na área, já trabalho há muito tempo com personal. Já sou bom, só que o cara, ele sabe que ele tá patinando ainda, ele não tem o resultado que ele gostaria financeiramente falando na profissão. Só que ele não vai lá pedir ajuda e ele não quer investir, não paga. São poucos que pagam. Isso de você sair de lá, o médico sair para a França para fazer uma técnica nova, você sair lá do Amapá para vir para cá, para fazer cursos. Aqui em São Paulo, que nem você falou. Pô, o seu professor falou num curso que você foi. Tem curso na esquina aqui e a galera não vai. Aqui em São Paulo o cara tá aqui e o cara não vem, cara. Não vai. Eu fui fazer um curso outro dia, tinha gente do Chile, tinha gente da Argentina, fazendo aqui no Brasil. E se você for pegar a proporção das pessoas que moram aqui em São Paulo, você fala, cara, tinha pouquíssimos. Eu falei, cara, que falta pra essa galera, né? É aprender a dominar o ego, falar, eu preciso investir, preciso pagar, preciso guardar uma parte do que eu ganho pra eu aprender. A gente tem que convencer aqui para poder a galera comprar esse curso aqui, Mentoria de Viver de Personal. É um curso online que já está disponível, que o Ed já tá entregando assim muita coisa de graça. Isso que você tá falando tudo pra gente aqui, isso vira um PDF. Isso vira um PDF. Sua entrevista vira um PDF. Sua entrevista vira um PDF. Todas as suas dicas, tudo que a gente falou. E aí a galera tem acesso a isso via um app que a gente Tá tudo no aplicativo. Você vai lá, baixa o aplicativo, tá lá de graça. De graça, cara. Quem dera eu... Aí exatamente. Tivesse essa oportunidade. Você imagina isso na nossa mão. Então, assim, o personal, o estudante de educação física que está se formando, você que é personal já, mas ainda está patinando, precisa de ajuda, peça ajuda, pelo amor de Deus. Tem humildade. Para de querer achar que vai conseguir sozinho.
Ninguém consegue nada sozinho. Pessoas precisam de pessoas. Isso mesmo. E assim, quanto que, pra gente falar pra eles, né? Quanto que seria esse investimento de vocês? Pois é, hoje? cara. É isso, né? E a gente tá investindo, a gente continua investindo. Entendeu? Financeiramente, a gente continua investindo pra estar aqui. Não, foi isso que eu quis dizer. Quanto que é esse investimento de vocês perto daquilo que vocês vão entregar? Exatamente. Entendeu? A eu galera digo que assim, entra lá e só um- conseguir um só um- cliente, tá pago. Exatamente. Tá pago só com lucro. Para que eles entendam tudo É isso. isso, é isso. Entendeu? E é legal falar sobre essa parte, porque, como o Robson diz aqui, eu sou o avatar dele transformado, cara. Eu fui o cara que fui lá no curso, eu já tinha meus alunos, eu já tinha minha vida, nossos filhos estudam junto, somos amigos e, cara, comecei a falar mais com ele e tal. Um dia ele fez as perguntas pra mim, tá, quanto você cobra? Você já tá melhor? Como que é? E aí, a mentoria é gratuita, né? Porque o cara quer quem tá do lado dele, bem. É o que você falou do sarrafo. Você não tá... Não, cara. Você tem que cobrar mais. Você tem que cobrar isso. Vou te indicar um cliente, vou te indicar outro cliente. Cobra tanto. E aí você vai aprendendo. Você fala, não, cara, isso aqui tem que ir para outras pessoas. Não pode ficar só com a gente. É um exemplo bem clássico, né? Que a gente fala. Vocês têm pet também, né? Acho que é assim, né? O meu infelizmente morreu, tadinho. Mas eu digo assim, a gente tem que fazer isso. Às vezes o cliente tem um pet que leva ele... Cara, é só um final de semana do pet, ele paga você. É isso. Então, enquanto o profissional não entender e não se valorizar, não é que ele vai cobrar, né, muito, mas aquilo que realmente ele entenda que o trabalho dele... Sim. Né? Sim. Como você falou, né, Ed? Isso. É nesse sentido. E hoje em Então, dia... Mas ele pode cobrar muito. Ele pode cobrar muito quando ele achar que deve cobrar. Então, por exemplo, uma coisa que me mudou muito nesse sentido foi isso. Buscar ajuda. Isso. Buscar não só saber sobre a parte técnica. Porque você coloca um curso técnico, nossa, lota, velho. Agora, coloca um curso sobre gestão financeira de personal. Pois é. Sabe? É isso. Agora, pergunta, que é uma coisa que eu sempre faço quando eu faço alguma palestra lá em Macapá, é o quê? Levanta a mão aí quem tem CNPJ. Ninguém, velho. Ninguém. E o dia que o leão bater na mesa? Dá patada. Vai ficar só o semi praticamente. É isso. Porque é nesse sentido que a gente tem que falar. Às vezes a gente tem que ser duro, né? Nesse sentido, para que as pessoas realmente entendam. Só que assim, a gente não consegue conversar com todo mundo isso. Isso mesmo. Semi, você tem conseguido nessas buscas por conhecimento aqui, você é embaixador de alguma associação, de personal aqui, parceiros, membros, e você consegue levar para lá sim. algum curso, workshop para os profissionais lá? Sim, a gente consegue, né? É porque assim, é tudo como vocês estão fazendo, né, aqui, né? Então é uma coisa que vai galgando, vai começando. Então, geralmente quando a gente consegue fazer esse intercâmbio, né, por exemplo, do presidente daqui com o nosso conselho de lá, então a gente faz toda essa relação entre eles para que a gente possa levar para lá, né? Teve um ano que, digamos, teve lá, que foi o café com personal, né? Então foi um momento muito louvável, né? Porque realmente nunca eu tinha visto tanta gente buscando, né? Porque era de graça. Só 2 quilos de alimento. Legal. Né? Eu não sei como é aqui o CREF, mas lá o CREF tem feito muito nesse sentido. Aqui eles têm o ciclo do conhecimento também. E a gente tem que falar sobre isso, porque a gente tem que ter uma profissão valorizada e regulamentada. Isso. Né? Porque toda profissão tem regulamentação. Isso. E por que a gente não pode ter regulamentação? E por que a gente não pode valorizar a nossa regulamentação? Né? Então, teve um ano lá que foi o Café com o Personal da Associação Nacional de Personal Trainers, né, que aconteceu. E foram profissionais, assim, que você lia no livro e o cara tava lá na frente por 2 quilos de alimento. Legal. Né? E teve bastante profissional aderiram. Bastante profissionais que aderiram. Entendeu? Bacana. E é um projeto digamos, da ANPT, né, em levar para todos
os centros, né? E aí a gente conseguiu ali, né, dentro de uma relação, né, que tem toda uma conversa, eles irem lá. E é legal que a gente estava comentando mais cedo, né? E aconteceu quase que ia acontecer aqui, né? Que eu ia encontrar o ídolo, que a gente fala assim, né? O Márcio Atala. Grande Márcio Atala. Deixa eu aproveitar aqui, então, Alcemir, e até, vou até fazer um vídeo daqui a pouquinho e falar dessa questão. Você verdade. quase cruzou realmente com o Márcio Atala, mas ele teve um reajuste aí na agenda, porque, como a gente sabe que a agenda dele é muito lotada, ele vai precisar fazer uma gravação de última hora na Jovem Pan. Ele é colunista da Jovem Pan News e do O Globo. Então, ele precisou fazer essa gravação no dia de hoje. E, posteriormente, nós vamos fazer essa gravação. Então, foi uma pena. Por isso que você não cruzou com ele hoje. Exatamente. Mas não vai faltar oportunidade, acredito aí, eu. Por exemplo, eu não sei se vocês conhecem o professor José Fernandes Filho, né? O pai da preparação, enfim. Cara, me fala, hoje eu me recordo. Mas com certeza você leu sobre ele. Depois eu vou te mostrar uma foto aqui. Então, basicamente, ele palestrou antes de mim. Olha que legal, eu palestrei depois dele. E depois que terminou, aí ele me chamou. Alcemir, você sabe onde vende um açaí aqui, cara? Mas é o açaí de vocês e não de lá. Não, de lá eu não gosto. Eu gosto de vocês aqui sair para almoçar com ele. Olha que legal. Então, olha o tamanho da oportunidade que você tem quando você está perto de pessoas assim. Isso. Né? Pessoas assim que já passaram por esse processo e você tem um momento de aprender ali com ele, como foi você com o Robson. É né? isso. De, te dar dicas e tudo mais. Bacana. Entendeu? E todo episódio aqui, cara, eu sempre brinco com ele que eu ganho muito mais já. É um aprendizado incrível, cara. Eu aprendo muita coisa, cara. Muito. Aqui. Alcemir, é legal, cara. Então é muito legal esse movimento que você faz lá porque nem todo mundo, por mais que a gente saiba que tem os profissionais que são preguiçosos mesmo, que não querem investir e vir para São Paulo ou ir para qualquer outra região e sabe que alguém vai levar lá para ele de mão beijada, você vai levar lá para ele o conhecimento. Tem aquela galera também que não tem condição realmente, né? Que por mais que ela se esforce, ela fala, pô, mas aí o cara é casado, tem filho, ele não quer dispor aquela grana, tirar de uma área da vida dele aí pra isso. É uma questão, né? Então é uma questão que a gente... delicada. Como a gente tá falando de entender pessoas, entender de forma macro, não só pensando no treinamento, a gente tem que pensar nesse profissional também, que ele não tem condição realmente financeira e psicológica, a cabeça dele ainda não acompanhou essa dinâmica de ter que vir buscar coisas novas aqui em conhecimento. Então a gente tem que entender isso. Então é legal saber que tem você que leva isso. Isso é muito bacana, cara. Um trabalho muito legal. Isso é o que você falou, é o que você falou de propósito. Isso. Então você tem um propósito de ajudar o cara relacionado à saúde, à qualidade de vida, mas você ajuda também o profissional lá levando isso. Exatamente. Isso é muito legal também, cara. É muito louvável também. Por isso que a gente faz esse trabalho nesse formato agora. De repente, muitos profissionais vão ver nas tuas redes sociais e vai falar, pô, aqui é um canal confiável. É um canal confiável. Né? O Alcemir me apresentou mais isso aqui. É isso mesmo. Então, esse trabalho, quando o Dalan pegou e falou, Robson, esse cara aqui é um network legal para abrir uma portinha para aqueles lados ali. Eu falei, pô, legal. Só que assim, eu fui lá e olhei as tuas redes sociais. Se fosse algo que não me chamasse atenção, não foi no meu... vou fazer por interesse porque eu quero abrir essa... Não. Deixa eu ver o perfil do cara. Entendeu? Exatamente. Então assim, se fosse qualquer uma outra apresentação, eu não aceitaria o convite. Fica até meio... fiquei feliz do que eu vi, realmente. Realmente muito bom. Você ver. Porque assim, eu vi vários vídeos lá. A gente tem que trazer esse parêntese, né? Sim. De marketing, de rede social. Claro, fundamental. Assim, às vezes as pessoas pensam... É importante. Como você falou, né, Robson? Colocar qualquer coisa, né? Porque ali é um Big Brother. Isso. Que você coloca, as pessoas te olham. Que fez lá atrás, aquilo ali é o cartão de visita do personal. Não que você não possa colocar alguma coisa ali. Claro, perfeito. Sim, né? tem que ter mas você tem que né? entender que o primeiro contato que o seu cliente vai ter é com a sua rede social. Opa, Isso. que é esse rapaz aí? É o Alcemir.
E tem Instagram? Tem. Tem Facebook? Tem. Vai lá olhar. Vai olhar. E, Robson, te falo, cara, toda semana, praticamente, pessoas entrando em contato comigo. Graças a Deus, olha que legal. Só que, né, a gente tem uma rede de compromissos que aí a gente coloca numa fila de espera. Coloca numa fila de espera. Ou então a gente gera outros produtos, oferece, a pessoa, né, vai lá e compra. Então é nesse sentido. E aí que tá. É um negócio, né? Aí o personal precisa pegar essa sacada aqui. Olha o que o Alcimir falou. Ele não tem vários tentáculos, não tem braço para atender todo mundo. Não tem horário, não tem agenda. E aí cria um produto. E aí você criou um produto para atender. Fala um pouquinho desse produto que você tem aí. Só para o pessoal entender que ele pode, além do atendimento dele presencial, ele tem outras coisas que ele pode oferecer. E aí você criou um produto, né? Eu criei o Treino Web, que é nada mais que a consultoria online. Coloca um outro nome, já dá uma chamada diferente. Que é uma estratégia também, o personal. Né? E aí eu coloquei a semipresencial, né? Que a pessoa ganha 2 agendamentos comigo. E o resto ela vai seguindo as tarefas. Legal. Entendeu? E a gente tem o carro-chefe, que é o atendimento presencial, né? Que é o atendimento de 1 para 1, que eu falo. Né? Porque, assim, tem uma grande também dificuldade da nossa profissão entender que personal já diz, é personal. Isso. Quando passa para 2, você já aula em grupo. Corta 50% da atenção. Tudo bem. Quando passa para 3, isso é uma coisa bem delicada de se falar, continua sendo personal. Opa, você tem que ter cuidado, porque aí você coloca tudo isso que a gente está fazendo aqui, o que vocês estão plantando, né, que vários outros profissionais já plantaram, em jogo. Porque você não está sendo o personal ali, você está sendo um treinador de pequenos grupos. Isso aí. Entendeu? Treinamento em grupo. Então você tem que entender nesse sentido. Isso. Né? Muda abordagem, de abordagem, tudo mais, essas coisas. E eu tenho também, né, essa questão, né, do treinamento em grupo, né, que é uma coisa totalmente, né, que a gente fala, opa, eu atendo 5 pessoas. Não, mas eu quero... Não, só 5. É você se impor. Dá para você atender eu e... Não, só atendo uma. Não, é a forma, é o meu método de trabalho, é o meu método de treino, é a minha metodologia de treino. É assim, eu vou te entregar o que você quer, mas eu trabalho dessa forma. Então, cada vez mais que a gente se posicionar naquilo que você quer desenvolver, isso vai fazer a diferença. E a gente tem que dizer, porque o personal ele é acostumado, a profissão é acostumada a querer a receita pronta. Isso. Exatamente isso. A receita pronta, né? O que você está fazendo, Semir? Você tem isso. Aí eu falo, opa, mas eu passei nesse sentido para poder eu chegar aqui. Não foi uma coisa... imagina só, quando você quer construir uma casa, você não vai economizando, você não vai investindo. Pois é, eu quero construir a minha casa para gerar outras casas, né? A minha casa do personal, para ela me ajudar a conquistar outras coisas. Então, repara que é um exemplo simples, um exemplo básico, né? Que a gente tem que entender nesse sentido. Legal. Muito bom, né? Muito bom. Galera, é o seguinte... Alcimir, nós já estamos chegando no final, cara, nos finalmente. Passa rápido, não passa? Eu te falei. Entrei aqui todo nervoso e tudo mais. Cara, me diz uma coisa. Você me falou que é de uma família simples, de uma família humilde, suas origens e tal. Como foi? Me fala sobre suas crenças, sobre relação à grana, a dinheiro. Porque, por mais que a gente... É importante, eu compartilho do teu pensamento... Quando a gente descobre o nosso propósito. Mas a gente precisa sobreviver. Sim. A gente precisa pagar nossas contas, a gente precisa pagar nossa internet. E precisa de grana, para isso acontecer. É Só que eu também fui de uma família muito simples, humilde. E eu também tive minhas crenças, minhas barreiras em relação a dinheiro, a cobrar, a falar de valor. Como foi isso para você? Eu fiz alguns cursos
Inclusive, de um livro que eu vou te presentear daqui a pouquinho. Opa, adoro. Porque era difícil falar sobre dinheiro. É difícil hoje. É difícil ainda, mas a gente lidar melhor, né? Melhor, a gente já lidar melhor. Hoje, né? Fala um pouquinho o que você fez para te ajudar nessa questão. Se você já tá aceitando melhor a possibilidade de falar assim, pô, eu vou ficar rico. Entendeu? Porque no final das contas é o que todos nós queremos e é o que eu quero que o personal trainer que nos assiste agora, que ele entenda isso. É o que você falou da régua. Eu quero chegar nisso, eu vou carregar o Ed, chegar uma hora eu e o Ed juntos vamos puxar outro, você vai puxar mais um monte lá no Amapá, daqui a pouco vem um monte lá do Amapá aqui para São Paulo, daqui a pouco tem um monte lá na Rede Globo no horário nobre, igual o nosso amigo Márcio Atala, e por aí vai. Aí. Criar essa corrente. Fala um pouquinho aí dessa crença, como que é para você? Então, Robson, eu, como eu te falei, venho de uma família muito humilde, né? Então, a base, né, familiar ali, eu digo assim que eu aprendi muito com os meus avós, porque eles eram comerciantes, né? Principalmente por parte de pai. Então, eu sempre acompanhei eles, né, nesse sentido. Meu avô vendia milho na feira. Sim. Né? O seu Antônio, que tá lá de cima olhando, deve estar muito feliz aí. Não tenho dúvidas. E aí, eu via como ele se relacionava ali, né? De oferecer o momento certo de fazer aquela promoção, de, opa, acabou, tô feliz, eu vou para casa, né? Enfim, você entender o valor de que eu preciso vender, vou usar esse exemplo bem simples, né? Que eu falei do milho, eu preciso vender esse percentual de milho aqui para poder eu produzir lá. Isso. Então, eu preciso enxergar o dinheiro, né? Para ele para ele me ajudar no meu propósito. Não só no meu propósito, mas para deixar o meu legado. Né? Muito bom. Então, a gente tem que entender nesse sentido. Não é eu cobrar mais, cobrar menos, mas cobrar nesse sentido de saber valorizar não só o trabalho, que a gente tem falado muito sobre isso, mas essa relação, quando eu fui entendendo que não era ser só ter pós-graduação em biomecânica, em fisiologia, né? Mas entender sobre o negócio. Isso. Né? Entender sobre o negócio. Como que eu devo precificar, o que é um lucro, o que é uma parte, né, que eu posso separar. E um livro que me ajudou muito foi esse aqui. Mostra aí o livro. Mostra aí. Segredos da Mente Milionária. Legal. Tim Harvey. Né? Que me ajudou. Tem muitas tarefas aqui, você já vai... Esse é um livro bem legal, realmente. Eu já tive a oportunidade de estudar muito esse livro, participar aí da imersão dele aqui também, quando eu esteve aqui no Brasil. Bem legal. Muito legal. Então, é nesse sentido, você entender, né? Como que o dinheiro entra, como que o dinheiro sai, quanto que você pode colocar para uma parte, como que você pode investir em outra, como você pode ajudar outras pessoas, né? Então, é nesse sentido. Então, essa relação, eu fui começando a entender, né? Para você ter noção, eu não tenho, né, como não falar isso. Quando eu comecei como personal, em 2013, cobrava R$150. R$150 todos os dias. Por mês. Por mês. Caraca. 2013. E aí, depois eu fui entendendo. Eu fui olhando, falei, opa, aquele rapaz... Pô, mas ele não faz isso. Ah, peraí. Mas não que eu queria pegar o aluno. E nem conquistei os alunos dele. Sim. Eu conquistei a minha carteira. E aos poucos eu fui demonstrando para eles o quanto que seria, né, louvável também eles investirem um pouco mais naquilo que eles estavam buscando para eu poder proporcionar para eles algo melhor. Sim. Entendeu, Ed? Então, é a gente entender essa relação, principalmente... Né, de qual é a hora que você tem que fazer o reajuste, qual é a hora que você vai, né? É você entender isso, que jamais você vai chegar com uma pessoa e falar, vou te cobrar X. A pessoa, não, mas eu vou te pagar Y. Vem comigo. Eu falo, opa, alguma coisa está errada, né? E eu acho que isso vocês devem falar bastante, né, na mentoria de vocês. Sim, o Robson fala bastante sobre isso. Bastante mesmo, bastante.
Então, essa coisa de precificar e saber como precificar foi o que me ajudou muito a ir aumentando devagar meu ticket, né? Ó, hoje, por exemplo, eu sou um cara que pesquiso bastante, eu vou para ali, vou para cá, como já falei para vocês, e aí eu falo, Ed, eu posso ir lá contigo no teu estúdio, no teu espaço, passar um dia contigo? Aí eu vou observar, mas com certeza surge aquela dúvida, Ed, quanto que você cobra? Sim. Aí o Ed, aqui em São Paulo, 150. Aí eu falei, caramba, porra, cara, tô cobrando R$50 lá, cara. Ah, mas Aí vemos naquele sentido de novo. Ah, mas o poder aquisitivo do pessoal lá não dá, e tem que ser esse valor. Eu pensava dessa forma. E aí, quando eu entendi aquilo que eu entregava, falei, opa, cara, eu preciso mudar isso aqui. Não é assim, Não é assim. E aí, depois que eu fui participar de um curso em Santos, eu fui numa academia e conversando com um amigo, e falou, cara, hoje aqui a gente está cobrando 70. Aí eu falei, pô, mas 70 eu cobro lá em Macapá. Olha aí, ó. Aí ele que falou, opa. Quem é que tá errado? Quero ir pra lá, entendeu? Então, é nesse sentido que eu comecei a entender. E abriu a mente. Mas o mais importante de tudo, eu acho que até da tua resposta, que eu achei muito interessante, é você alinhar e entender que a grana, ela tá relacionada direto com o teu propósito. Sim. Até para você continuar o teu propósito. Exatamente. Né? Então, muito legal. Muito bom, Alcemir. Alcemir, é o seguinte, cara. Estamos chegando no finalzinho. Eu vou te entregar este presente aqui. Primeiro o Ed vai te entregar esse presente, porque essa caneca é pra você. Eu posso quebrar o protocolo? Claro, Pode, por favor, deve, cara. Aí é com vocês aí. Bora fechar o olho aí, dos dois, aí vocês esticam a mão. O meu é o da sua mão esquerda. Ah, foi. Aí, então pronto. Aí, fechou. Obrigado. Abram aí que tem um significado muito grande aí, pra vocês conhecerem um pouquinho lá da nossa terra. Ô, louco! Fortaleza de São João, ó. São José, Fortaleza de São José. Esse aí é um dos fortes mais lindos. Olha, né, vou ter que conhecer. Cupuaçu, lá da nossa terra. E aí você vai entender um pouquinho aquela brincadeira que eu fiz. Cara. Esse é agora o hemisfério, né, do Marco Zero lá. Marco Zero. Quando você vai lá, você... Hemisfério Norte. Norte, obrigado, meu irmão. Legal. Obrigado mesmo. Obrigado. E aí eu tenho esse privilégio de todos os dias atravessar o mundo para trabalhar. Eu atravesso pro sul, atravesso pro norte. Cara, lá é a linha. Que legal, lá tem a linha divisória lá, ó, do norte e do sul. A linha divisória. Olha aí, ó, quem sabe aí. Isso aqui, ó. Obrigado, cara. Significa o manganês aí, ó. Essa parte pretinha. Essa parte pretinha. Esse é o manganês. Que foi legal. Uma questão muito histórica lá, econômica, inclusive a gente está falando muito sobre dinheiro, que ajudou bastante a desenvolver lá o nosso estado. Legal, cara, muito obrigado pelo presente. Olha só, aqui tem um livro autografado pela doutora Inês Marcel, que esteve com a gente e vai retornar logo mais. E eu tive a oportunidade de escrever o artigo dos 2 livros. O primeiro é esse aqui é o segundo, onde eu utilizei a técnica de hipnose, da auto-hipnose para fazer a Serra do Rio do Rastro, em uma das edições que eu fiz lá com o Darlan, que eu participei 4 vezes junto com ele, né? Ninja Runner, exatamente. E eu quero te presentear com esses 2 livros, tá bom? Obrigado. Eu acho que no meu artigo eu não autografei, mas eu vou deixar uma dedicatória aí para você guardar, tá bom? Com todo carinho. Obrigado. Essa caneca é para você aí também. Lá, valeu, quando tomar um café, lembrar da gente aí. Açaí. Eu quero provar esse açaí. Será que o açaí de lá é melhor mesmo que aqui, cara? Não, vou te explicar rapidinho você que já provou dos dois. Como que funciona o nosso açaí lá. O nosso açaí, a gente come com alguma proteína. Aí geralmente é o quê? É o peixe de água doce, né, que é o peixe frito. Deve ser uma delícia, cara. Deve ser muito bom. Aí você pode comer qualquer outra proteína, frango, mas o clássico mesmo é você comer com peixe frito, né? E tem o charque, que aqui você chama de carne seca. Carne seca, né? Aí lá são esses 2 clássicos. E aí a gente coloca o açaí mesmo da fruta, que é aquela coisa mais... Mas é doce a fruta? Não é? Amargo. É amargo. Aí você tem a opção de colocar o xarope, o açúcar. O xarope mais... aí você já deixa de ser raiz, né? Aí vira Nutella, aí é o Nutella. Aí você coloca, e aí você
coloca uma farinha, que a gente fala lá, farinha de mandioca ou farinha de tapioca. Aí você coloca, mexe, vai comendo, vai na proteína e come. E aqui não, virou como se fosse uma sobremesa. Aqui é doce, aqui é só sobremesa. É leitinho, morango e tudo mais. Tem uma vez que eu fui experimentar que quase que o pessoal não deixa eu descer lá. Eu tinha assassinado açaí. Você não vai descer aqui não, você vai ficar lá. Meu filho ama açaí, meu filho ama. Eles comem muito açaí. Mas é bom, mas é bom. Mas quando vocês experimentarem esse, com certeza eu quero ter essa oportunidade. E eu já me comprometo aqui. Pra Amapá. Na próxima vez que eu vier em São Paulo, eu vou trazer pra você. Maravilha! Então a gente não vai precisar ir pra lá. Não, tem que ir, vamos lá. Alcemir, é o seguinte, cara. Vamos também buscar levar o movimento de vocês. Exatamente, o que eu ia te falar agora, Alcemir. Quero deixar as portas abertas, quero deixar esse canal aberto aqui entre a gente. Você tá com o meu contato, eu vou te passar o do Ed para você ter também. E se você vislumbrar a possibilidade de levar esse movimento para lá, de alguma forma, a gente viabilizar isso para que a gente possa contribuir com a formação dos personagens lá. Se você quiser fazer algum movimento e contar com a gente, estamos à disposição, tá bom? Sim. Eu gostaria muito de te agradecer mais uma vez. Foi um bate-papo muito gostoso. Deu para ver o brilho no teu olho pela paixão, pela profissão. Dá para ver. Falar da família, muito legal mesmo. E gostaria que você deixasse aí a sua palavra final pra gente encerrar este bate-papo. Olha ali na câmera e a palavra é tua. Então, eu prometi que não ia me emocionar. Pode se emocionar, não tem problema não. Cara, assim, Robson, felicidade tremenda mesmo de estar aqui com vocês, batendo esse papo. Juro para vocês que estava bastante nervoso, né? A minha noiva brincou comigo. Pega, tu tá muito ansioso, tá muito nervoso. Qual o nome da sua noiva? Suelen. Suelen, um abraço. Seu noivo mandou bem demais. Parabéns aí pelo noivo. Eu cara muito nervoso e tudo mais. Ela sempre aí me apoiando nesse sentido, né? E assim, eu costumo dizer, para você que está começando agora, né, escute o recado, né? Vocês sabem, vocês têm que estudar. Sem o estudo, a gente não vai para nenhum lugar. Aproveitem Robson, Ed, né, que estão aí com esse movimento. Confesso que eu pouco conhecia, né? Legal. Mas agora conhecendo mais de perto o quanto, né, que a gente enxerga, o quanto que vocês querem ajudar a profissão. E isso é muito válido. E a gente tem que aprender muito mais do que só técnicas. Sim, né? Perfeito, cara. A gente tem que entender que o aluno precisa saber que a gente se importa com eles. Né? Não custa nada você mandar uma mensagem, ô, como é que você está hoje? Tá tudo bem? E tudo mais. Então, a mensagem que eu quero dizer, seja você querendo ser atendido por você. Legal. Perfeito. Né? E é isso. Ter uma boa relação parte desse princípio. Não só você tá no horário, você tá... Isso é o mínimo. Isso é o mínimo. É o mínimo. Mas você percebendo o quanto é valioso você ter essa relação com o aluno, além, lógico, né, de ter uma boa relação de tudo isso que a gente falou, mas o principal é se importar. É o quanto que ele vai ver, o quanto você vai entregar para ele. Né? E a gente falou muito aqui, a gente não está falando sobre exercício, sobre aquilo, isso que é mesmo. Bom, que é ruim e tudo mais. Não, galera, a gente está falando sobre como ser personal. Sobre a profissão, né? Como é a profissão. Né? Não é aquilo que a gente imagina, é aquilo que o Robson já viveu, aquilo que você já viveu, aquilo que eu venho construindo. Perfeito. Eu brinco, eu ainda sou um jovem garoto ainda, de 36 anos. Mas somos. Que eu tô ainda galgando muita coisa. Confesso que a gente vai chegando em certo ponto que a gente planeja, a gente fala, cara, será que realmente não dá preciso ir ali? Eu falei, não. E assim, muita gente me pergunta, né? Falando assim, Alcemir, tá na hora de abrir o seu estúdio. Alcemir, tá na hora de... Cara, é tão assim, valioso assim, a troca que você tem com o seu aluno todo dia. Exatamente. Que o aluno chega, pô, professor, tô ruim demais. Calma, vamos aqui. Vamos fazer isso. Depois sai. Professor, ainda bem que eu vim. Cara, a gente ganha o dia. Isso mesmo. Ganha o dia nesse sentido. Perfeito, então, é nesse sentido.
é de vocês sempre pensar em transformar vidas. Né? Muito bom. Sempre em transformar vidas. A nossa profissão tá aí. Quando você entende isso, você acha o ouro, você acha o diamante, você acha o final lá daquele tesouro que todo mundo quer para a vida. Muito bom. Muito bom. Alcemir, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado mesmo. Foi um bate-papo assim incrível. Me surpreendeu aqui com esse bate-papo. Foi muito bom. Galera, é o seguinte, sendo assim, este foi o episódio de número 22 com Alcemir Júnior, o melhor personal trainer do Amapá, e com o Forte de São João na mão. São José. São José, perdão. Olha só, tá escrito aqui, eu tô errando. E com o Marco Forte de São Zero. e o Marco Zero na mão, encerramos este episódio aqui com o Alcemir Júnior, o melhor personal trainer do Amapá. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Este programa tem o oferecimento de Caramelo Esportes, soluções esportivas, do treinamento infantil ao treinamento avançado de alta performance. Materiais esportivos, tudo para esportes com raquetes. Para mais informações, link na descrição. O mínimo que você precisa saber para viver de personal está aqui no MVP Cast.